vou fazer algumas correções aqui via YouTube para tentar acelerar um pouco o processo. E ficando dúvida, você já sabe qual é o esquema. Manda o exercício que eu resolvo as dúvidas e devolvo para vocês, tá? Eu estou voltando lá no final da apostila número 1, função do segundo grau. E vou corrigir alguns exercícios, as atividades lá. A aula teórica começa na página 75, mas as atividades estarão na página 77, tá? Gostaria muito que vocês percebessem como os exercícios de função, seja de primeiro grau, segundo grau, ou as outras que nós ainda vamos aprender, como eles envolvem a parte teórica, tá bom? Então, para isso, eu vou fazer um pequeno revisão, bem pequenininha mesmo, tá? Da função do segundo grau. Então, vamos lá? Nós temos o seguinte, a forma da função de segundo grau, a aparência que ela tem é y igual a x ao quadrado mais bx mais c, lembrando que obrigatoriamente o a tem que ser diferente de zero, senão ela volta a ser uma função de primeiro grau. Lembrar que as raízes indicam o corte em x, e para achá-las eu devo fazer o y ser zero, certo? Lembrar que o corte em y é o próprio coeficiente c. Então aqui em cima eu tenho a possibilidade de ter duas raízes, que é a x' e zero. Olha lá, porque y é zero. E a outra raiz é x duas linhas com zero. Já que o corte em y, para achar o corte em y, você tem que fazer o x ser zero. Então o ponto que você vai achar é o ponto zero e o próprio coeficiente c. E você tem o vértice, lembrando que o vértice é um ponto que normalmente a gente chama de V, como sendo um ponto ele tem dois valores, o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o y do vértice é o responsável pela imagem. Então, bem resumido, tá? Se você ficar um pouco mais na dúvida, além dessas daí, desses comentários que eu estou fazendo, por favor, reveja a aula teórica, é importante. Vamos no exercício 1 e vocês vão perceber que ele vai cobrar praticamente tudo isso de vocês. Então, vamos lá. Ele está dizendo assim, o gráfico de uma função de segundo grau. Bom, primeira coisa importante. Ele falou que essa função é uma função de segundo grau. Então ele já deu a forma para vocês. Ela tem que ter essa aparência aqui. Ó. Essa é a forma que ela tem que ter. É uma parábola cujo vértice, ele deu o vértice. Ó. O vértice é esse ponto. E ela contém, ou seja, faz parte da parábola esse outro ponto, 0 e menos 5. E ele pergunta qual é a imagem do número 1. Essa pergunta é meio capciosa, viu? Então vamos identificar os elementos? Minha função é do segundo grau e eu sei que o vértice, ele deu, ó, o vértice é 2, o y do vértice é menos 9. Ele deu esse ponto, ó, um ponto 0 e menos 5. Pode ver que esse cara aqui é o corte em y. Olha bem a aparência dele, ó. X é 0, ó. 0 e C, ó. Ele é o corte em Y, ele, ó. Ó. Por quê? Porque o X é 0. O X é 0. Aqui, ó. Então, eu sei que esse cara é o corte em Y. Consequentemente, daqui eu já tiro o valor de C. O C, então, é menos 5. Coeficiente C eu já sei. Vale menos 5. Então vamos lá na fórmula. Como ela é do segundo grau, ela é y igual a ax quadrado mais bx menos 5. Olha lá, o C vale menos 5. Já substituí.
Agora vamos para essas informações aqui. Quem é x do vértice? Olha lá a formulinha. X do vértice é menos b sobre 2a. E ele disse que isso vale 2. Ó. Então eu posso passar para lá multiplicando, eu vou ter que menos b, vai multiplicando, é 4a. Multiplicando todo mundo por menos 1, eu sei então que b é igual a menos 4a. Vamos trocar isso lá? O b é menos 4a, então a minha função vai ficar ax². Agora é o b, ó. Mas quanto vale o b? Ó, b. O b vale 4a negativo, ó, aqui, ó. Então, menos 4a menos 5. Tá aí. Essa é a nossa função. E eu fiquei apenas com a variável, ó, a. Agora eu vou aqui para o y do vértice. Quem que é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. E isso ele falou que é menos 9. Esse cara que está dividindo vai para lá multiplicando. Então eu vou ter que menos delta. 4 vai para lá, ó, ele vai subir multiplicando. Vai ficar 4 vezes 9, 36. Menos 36a. Então o delta vale 36a. Ah lá, fiz a equivalência. Poxa, mas quem que é o delta? Ó? Vamos calcular o delta aqui, ó. O delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Então vamos lá. Quem que é o delta? B. Aqui tem um x, né? Esqueci de pôr o xzinho daqui, ó. O b é menos 4a. Tá aqui, ó, o b, ó. Ó o b aqui, ó. Menos 4a. Então, menos 4a ao quadrado. Menos 4 que multiplica o próprio a, que multiplica o c que vale menos 5. O discriminante, então vai valer menos ao quadrado dá mais, 16a ao quadrado. 4 vezes a é 4a, né, negativo, ó. Menos com menos mais, vai, vamos resolver o problema do sinal. Menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20. 20a. 20, né? 20a. Esse é seu delta. Mas olha quanto que tem que valer o delta. Olha aí o valor do delta aqui. Ó. Bom, agora que nós temos o valor de delta, vamos comparar os dois, né? Aqui, olha, nós temos que delta é 36, ó. Vamos comparar esse com esse aqui. Ó. Então, o que eu tenho? Que 16a ao quadrado mais 20a tem que dar 36. Né? Se isso aqui é delta e aqui é delta, eles têm que ser iguais. Passando aqui para o primeiro membro, mais 20a menos 36a é igual a zero. 16a ao quadrado menos 16a é igual a zero. Vou colocar 16a em evidência. Olha, eu quero bem que vocês percebam como ele vai retornando o exercício, ele vai retornando. Nós estamos voltando lá em fatoração. Só para evitar de fazer Bhaskara de novo. Porque eu posso resolver por Bhaskara. Mas aqui, como ela é incompleta, eu consigo fazer por evidência. Ó. Vou pôr o 16a em evidência. 16a ao quadrado dividido por 16a dá a. Menos, né? Menos aqui. 16a dividido por 16a dá 1. Num produto para ser zero, ou o primeiro elemento deverá ser zero, ou o segundo elemento desse produto deverá ser zero. 16 passa dividindo, vai ficar 0 dividido por 16, a é zero, que para nós não serve, né? Vamos voltar um pouquinho lá. Aqui, ó. O a não serve. Ele não pode ser zero. O a tem que ser diferente de zero. É exigência. Então, logo de cara, esse cara aqui já vou abandonar. Então, vamos lá para o segundo. O a vale 1. Opa, esse me interessa. O a vale 1. Já tem o valor de a. Já tem o valor de c, ó, aqui. Que inclusive a gente já substituiu. Só falta o b, ó. Ó o b. Mas eu tenho que b é menos 4a.
Então, B vai ser menos 4 vezes 1. O B vale menos 4. E vamos montar a nossa função. Montando a nossa função, nós teremos que y é igual a, o a vale 1. Ah lá, então eu vou trocar aqui no lugar do a, ó. Vale 1, então vai ficar x ao quadrado. B vale menos 4, ó. Menos 4. Então eu vou trocar aqui, ó, no lugar do B, ó. B vale menos 4. Então, menos 4x. Menos 5. Tá aí. Essa é a nossa função. Agora vamos para a pergunta dele, que eu falei para vocês que era uma pergunta meio capciosa, meio estranha, né? Qual é a imagem y do número 1? Imagem do número 1, x. Ou seja, a pergunta dele é: quanto vale y quando x for 1? Então vamos trocar lá, poxa. Agora já tem a função, é fácil. Vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, menos 5. Então o y vai ser 1, menos 4, menos 5. O y será 1 menos 9, o y será menos 8. Resposta, letra I. Tá ok? Essa é a questão número 1, letra I. Eu vou perder um pouquinho de tempo com essa primeira para fazer alguns comentários, porque aí nas outras eu não preciso fazer. Insisto, ele cobrou praticamente de vocês quase tudo que a gente aprendeu até agora. Qual é a forma da função, a condição de existência, que o A não podia ser zero, porque ela entrou aqui, ó. A condição de existência entrou aqui, ó. O A não podia ser zero, então só servia uma resposta. Ele cobrou a história de você saber a teoria, que esse ponto aqui, o ponto 0 menos 5, ó, aqui, ó, era o corte em Y, consequentemente ele representava o C. Ele cobrou as coordenadas do vértice, menos B sobre 2A, menos D. Ele fez todo esse trabalho teórico, um trabalho extremamente teórico, só para achar a função. E só depois que eu achei a função, é que eu tive a oportunidade de ir lá e substituir. Tá? E notem bem, ainda aqui no finalzinho, para quem não quis, se você não lembrar de fatoração, você poderia aplicar Bhaskara e achar a linha, A, duas linhas, ia chegar na mesma resposta 0 e 1, ia abandonar o 0 e ficar com... Só que você ia ter que fazer de novo o Bhaskara com... Né? Para que se dava para fazer? Essa daí, como é incompleta, dava para fazer por fatoração. Ganhar um pouquinho de tempo, já que ela está tão longa assim. Deu para perceber que ela é longa e cobrou a teoria inteira. Vocês podem falar, é difícil. Isso eu fico meio preocupado, porque vocês confundem uma questão difícil com uma questão longa. Ela não é difícil, ela só cobrou teoria. Ela não exigiu nada além de você ter decorado a teoria. Decor. Saber de cor. Saber de coração. Cor, em italiano, significa coração. Saber de cor é saber de coração. Por favor. Tá? Preciso da teoria. Posto isso, vocês vão perceber que os demais exercícios eu já não vou fazer tanto comentário. Eles vão seguir o mesmo padrão. Vocês vão perceber. Tá ok? Então esse aí é o exercício número 1. Exercício 2. Vamos ler primeiro, depois a gente vê. Da função f de R em R, ou seja, ele está usando ela inteira, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, temos as seguintes informações. Sua imagem vai de menos 1 ao infinito. A equação do eixo de simetria do seu gráfico é x igual a 3. Então, ele vai perguntar qual dessas aí é correta. O vértice é... Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui a forma. Ele me deu a forma. Só que agora ele está usando a linguagem f de x. Ele deu que f de x é x ao quadrado mais bx mais c. Consequentemente, eu tiro daqui que a vale 1,
Nem precisava ter posto essa informação, não. Porque o A é 1. Tá certo? Que o B, ele não deu o B, professor. B é B. Olha lá, o cara que acompanha X. Quem é o C? C é C. Ele não me deu. Então, 2 elementos que eu vou precisar encontrar. Ele me deu a imagem. Ele falou que a imagem dessa função, imagem de f, vai do menos 1 ao infinito. Vamos olhar isso no gráfico? Se ela é uma função de segundo grau, ela é uma parábola. Se ela vai do menos 1 ao infinito, vamos pôr que aqui é o menos 1, se essa aqui é a imagem dela, eu vou fazer um esboço, não significa que o gráfico está certo. Aqui, ó, menos 1. Para cima, se essa é a imagem, valores de y, esse é o ponto mais baixo da minha função. Tá bom? Tá aqui, ó. Esse é o ponto mais baixo da minha função. Então, a minha função vai ser uma parábola aproximadamente assim. Bem ruinzinha, mas para vocês entenderem, ó. Tá aqui, ó. Então, na verdade, esse menos 1 que ele me deu é o y do vértice. Ele falou que o y do vértice é menos 1. Eixo de simetria. Lembra lá? Teoria. Se você não lembrar totalmente da teoria, por favor, vá dar uma olhada. O eixo de simetria é aquele que passa bem em cima do vértice. Esse é o eixo de simetria. Esse cara aqui é o eixo de simetria da parábola. E ele sempre passa pelo x do vértice e pelo vértice. E ele falou que é x igual a 3. Ó. Então esse x igual a 3 é o x do vértice. De novo ele me deu y do vértice e x do vértice. Outra vez ele me deu esses 2 elementos. X do vértice, y do vértice. E dessa vez eu conheço o A. O A é conhecido. Preciso achar o B, preciso achar o C. Então vamos lá. Vamos fazer nossas contas. Aí vem a parte da teoria lá de cima que eu falei que ia se repetir. Quem que é o x do vértice mesmo? O x do vértice é menos b sobre 2a. E ele me disse que esse x do vértice, olha lá, vale 3. Então, isso aqui tem que dar 3. Então, menos b é igual. Está aqui dividindo, vai passar para lá multiplicando. 2 vezes 3, 6a. Só que agora eu tenho a. O a vale 1. Então, menos b é igual a 6 vezes 1. Menos b vale 6. Vou multiplicar por menos 1 para achar o valor de b. Então, b vale menos 6. Ótimo. B é 6. Tranquilo. Então, agora vamos para a segunda informação. Eu sei que o y do vértice é menos delta sobre 4a. E ele me disse que isso vale menos 1. Olha lá, menos 1. Vou passar o 4a para lá multiplicando. Então vai ficar aqui menos delta é igual a menos 4a. Multiplico por menos 1 e vou ter que o delta vale 4a. Agora vamos pegar essas informações que eu já tenho e vamos transformar lá a minha função. Eu vou fazer aqui, tá? Ó. Eu sei que o a vale 1 porque ele me deu. Já achei o b, ó, menos 6. Então aquela minha função inicial, vou chamar de y para ficar mais fácil de vocês entenderem. Y é igual o a que vale 1, então vai ser x ao quadrado. O b que vale menos 6, então é menos 6x. Aqui não, aqui ó, eu já sei o b, ó. Mais c, só falta o c agora. Quem que é o delta? Quem que é o discriminante? B ao quadrado, então é menos 6 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que vale 1. Que multiplica c, que eu não tenho, é c. Então o discriminante vai valer 36
menos ao quadrado a mais, menos 4c. Aqui eu fiz uma bobeira, eu vou apagar, tá? É que eu já tenho o valor, né? Menos 4, o A eu tenho, né? O delta aqui, ó, o A vale 1, então vai ser 4 vezes 1, o delta vai ser 4. Significa então que essa expressão aqui vai ter que dar 4. Então vamos juntar lá. 36 menos 4c tem que dar 4. 36 vai para o outro lado, menos 4c é igual a 4 menos 36. Menos 4c é igual a menos 32. 4c é igual a 32, multipliquei aqui por menos 1, né? Vai ficar positivo. C é 32 dividido por 4, o C vale 8. E agora eu tenho todos os elementos e eu consigo montar a minha função. Quem é a minha função? A minha função vai ser, agora eu vou chamar de f de x, como ele fez, tá? F de x é igual a x ao quadrado, porque o a vale 1, menos 6x, porque eu descobri que o b vale menos 6, e o c vale 8, mais 8. Essa é a nossa função. Vamos ver. É verdade que o vértice da parábola é menos 1 e 3? Não, é ao contrário. Ó. X do vértice aqui, ó. X do vértice é menos 3. Ó. Então, na verdade, o meu vértice é 3, valor de x, e menos 1. Então, essa é falsa. 3 é um dos zeros da função. Olha a palavra zero. Eu lembro que eu enfatizei muito. Zero da função significa raiz. É verdade que o 3 é uma das raízes dessa função? Puxa vida, então eu vou ter que fazer isso. Vou ter que descobrir quem são as raízes. Então vamos lá. Quem são as raízes? Delta vai dar b ao quadrado. Aqui eu não vou poder fugir, né? Eu vou ter que fazer. Menos 4 que multiplica a, que multiplica c, é menos 6 ao quadrado. Eu já pus o resultado, né? Estou com um pouco de pressa. Vamos apagar aqui. Menos 6 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que multiplica c, que vai dar 36 menos 32, que é 4. Então o x vai ser menos b, então é menos menos 6, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 4, dividido por 2 vezes a, que vale 1. X vai ser 6, mais ou menos 2, dividido por 2. X', 6 mais 2, 8, dividido por 2 dá 4. X duas linhas, 6 menos 2, 4, dividido por 2 dá 2. Não, falso. As raízes serão x' igual a 2, x duas linhas igual a 4, então essa também é falsa. É verdade que f de menos 1 é 13? Pô, vamos lá trocar, ó. O que é f de menos 1? É trocar o x por menos 1. Menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 6 que multiplica menos 1, mais 8. Isso aqui vai dar 1, menos com menos dá mais 6, mais 8. O que vai dar 15. 8, 6, 14, 15. Falso. A intersecção da parábola com o eixo das ordenadas, vamos lá ver o que é isso. Intersecção da parábola, que é o gráfico com o eixo das ordenadas. Na nossa linguagem, corte em Y, eixo das ordenadas. E o corte em Y nós vemos na teoria lá em cima, que é o próprio coeficiente C. E o coeficiente C é 8. Ó. Então vai ser o ponto 0,8. X é 0, Y é 8. Verdade. Só para justificar, ela é crescente no domínio inteiro para qualquer X? Não. Ó. Lembre-se que a parábola sempre terá dois setores. Tem um setor que ela está caindo, ó, ela desce, ela vem para baixo, decrescente. E tem um setor onde ela sobe, ó, depois do vértice ela sobe, ó, ela passa a ser crescente. Então ela não é crescente o tempo todo. Ela tem uma parte decrescente e uma parte crescente.
Falso. Então a resposta certa é a letra D aqui. Não, a resposta certa, letra D. De novo, teoria. Só teoria. Vamos puxar o número 3. Um foguete pirotécnico. Foguete pirotécnico é rojão, né? Ou alguma coisa parecida. É lançado para cima verticalmente e descreve uma curva dada pela equação h igual a menos 40t² mais 200t, onde h é a altura em metros atingida pelo foguete e t em segundos após o lançamento. Qual é a altura máxima atingida e qual é o tempo que ele permanece no ar. Então, vamos lá. Vocês devem ter aprendido o lançamento vertical lá em física. E eu quero que vocês percebam como é importante vocês fazerem uma relação entre matérias de exatas. Física e matemática tem tudo a ver. São matérias irmãs. Olha bem a sua função. Sua função é de segundo grau. Não é porque está h e t. Ó, as nossas funções normalmente são assim. F de x é igual a ax² mais bx mais c. A da física é de altura, por isso que ele chamou de h. H e a altura depende do tempo, de t. Mas é a linguagem f de x, só que ele chamou de h de t. Que vai ser o que então? at² mais bt mais c. E olha lá a função que ele te deu, h de t. Ele colocou que é menos 40t² mais 200t e acabou. E o c? Põe um zero. Se não tem é porque é zero. Então aqui você já descobriu quem é o A, menos 40. Quem é o B, 200. E quem é o C? Zero. Agora vamos pensar no gráfico. Vocês concordam que isso vai ser uma parábola? Que o gráfico é uma parábola. Gráfico, parábola. Tá aí. Esse é o seu gráfico. É uma parábola. Se é uma parábola, vamos analisar essa parábola. O foguete saiu da Terra. Altura zero, Terra. Lembre-se que é o tempo que está em segundos. E aqui é a altura que está em metros. Se o foguete estava na Terra, 0 metros, aqui é o 0 metros. Ele subiu, 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 até atingir uma altura máxima, e aí depois ele desceu, 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 até bater na Terra de novo. Altura máxima, ponto de máxima, vértice. De novo vértice. Corte em x. Corte em x é raiz. Aqui é x', aqui é x duas linhas. Só que, na verdade, para ele vai chamar de t', porque o domínio dele é t. E t duas linhas. Que é o tempo que o foguete ficou no ar. Ó. O tempo que o foguete ficou no ar foi do zero, tempo inicial. Quando eu soltei o foguete, ele estava no chão. T igual a zero. Até um certo t aqui, que é a segunda raiz. Esse aqui foi o tempo que ele ficou no ar. Para isso basta achar a segunda raiz aqui. Só isso. Se você achar a segunda raiz, tá bom. E quem é a altura máxima? O y do vértice, ó, que é o vértice. Ele quer saber quem é essa altura. Então ele quer saber quem é o y do vértice. Tá aí, eu preciso das raízes do y do vértice. Vamos fazer isso. Vamos achar o y do vértice. O y do vértice, lembre-se, é menos delta sobre 4a. Então vamos lá fazer o delta. Delta, b ao quadrado, olha lá o b, a gente já separou aqui, 200 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a, que é menos 40, que multiplica c, que é 0. 4 vezes 0 é 0, vezes 40 é 0, sumiu. Então o delta vai ser 200 ao quadrado, que é 40.000. Esse é o delta. Então vamos trazer para cá.
y do vértice vai ser menos 40.000 dividido por 4 vezes o valor de A, que é menos 40. Isso vai dar menos 40.000 dividido por menos 160. Isso vai dar, eu já fiz as contas, vai dar 150 positivo. Só que cuidado, o y do vértice está em metros, porque é a altura. Então, qual é a altura que ele atingiu? A altura máxima foi 150 metros. Ó, você já eliminou a letra A letra B, a letra C, tá vendo? Você já eliminou todas essas letras aí, A, B, C. Oh, desculpa, é 250 aqui, viu? Desculpe. Então, você já eliminou essa e essa. Ficou a A e a C. Olha bem, você nem precisa fazer a segunda conta. Por quê? Porque os 0 segundos é o início. É o início do movimento. Ó. T igual a 0. Quando ele estava no chão, ele teve que subir e descer. Então, só pode ser essa. Ó. 5. Nem precisaria fazer conta. 250 metros e 5. Já sei que é a letra A. Eu nem perderia tempo de calcular. Mas se você ficar na dúvida, vai lá e calcula as raízes. Vou calcular só para provar para vocês que vai dar 5. Ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha função, menos 40t ao quadrado mais 200t, e fazer o t ser fazer o h ser 0, altura 0, que é quando ela volta para o chão. Aí acaba o movimento. Ela não está mais no ar, ela está no chão de novo. Então eu vou ter que fazer o h ser 0. Simples, fácil, faço o h ser 0 e você determina aí quais são as raízes da sua função. Então vamos fazer esse h ser 0. Eu vou ter então que esse elemento aqui vai ter que ser 0. Ó. Fiz o h ser 0, ficou igual a 0. Vou pôr o 40 em evidência. Ó. 40 tem evidência. Posso fazer por Bhaskara? Pode. Eu prefiro fazer por evidência. Menos dividido por mais dá menos. 40 por 40 dá 1. T quadrado por t dá t. 1t. Mais dividido por mais. Aqui dá menos t, né? Mais dividido por mais dá mais. 200 dividido por 40 dá 5. Igual a 0. Então eu tenho que 40t vale 0. Que t é 0. Verdade, t é 0. T é 0. Primeira medida, quando eu soltei o foguete. Ou menos t mais 5 é igual a 0 e eu vou ter que t é igual a 5. Ah lá, t é igual a 5 segundos. Resposta letra A. Mas eu não precisaria ter feito. Pô, 0 segundos é o início do movimento. Ele não ficou nada no ar, nenhum segundinho no ar. Você soltou ele e ele não subiu. Nem precisaria ter perdido o tempo de fazer essa conta. Tá ok? Isso é importante também em vestibular, tá? Se você tem uma maneira de economizar tempo, isso é bom. A número 4, ela diz o seguinte. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática. Já vamos grifar? Que a quantidade de substância que você tem no seu corpo, Q é uma função quadrática de T. Então eu vou ter Q de T. A quantidade depende do tempo. Então vai ser AT quadrado mais BT mais... Por que eu sei que ela é do segundo grau? Quadrática, função quadrática. Os dados coletados nas 2 primeiras horas. Ó, Z, 0, tempo 0. Foi quando eu apliquei o remédio
primeira quantidade de remédio, sei lá, um comprimido. Ele tomou o primeiro comprimido. Aí ele ficou com 1 miligrama daquela substância no corpo. Tá? O T está sendo medido em horas. Horas. Aqui, ó, hora. 1 hora depois, ele já tinha 4 miligramas no organismo. 2 horas depois, poxa, se você fizer isso dessa forma aqui, ó, numa tabela que vocês conhecem mais, domínio, o cara que está dentro do parênteses, imagem, o cara que está fora. Quando for 0 é 1, quando for 1 é 4, quando for 2 é 6. Tá certo? Bom, aí vamos lá. Para decidir se devem interromper o processo, evitando o risco para o paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado foi esse, ó. Esse foi o último. Tempo 2. 1 hora depois vai ser o tempo 3. Essa é a pergunta dele. Escondida aí. Qual é a quantidade em miligramas que ele vai ter quando o tempo for 3? O que você precisa? De novo, você precisa da equação. Sempre gira em torno disso. E esse é do Enem, hein? Que para vocês verem que inclusive o Enem cobra isso. Tá? Vamos lá? Vamos trocar o primeiro? O que eu tenho? Eu tenho valores, então eu vou trocando lá. Quando t for 0, o Q vale 1. T é 0, Q é 1. Então vamos trocar. 1 é igual a A que multiplica 0 ao quadrado, mais B que multiplica 0, mais C. Olha lá, troquei o T por 0 e o Q por 1. Qualquer coisa vezes 0 é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, C vale 1. Já achamos o C. Então já vamos reescrever a nossa função, Q de T é igual a AT quadrado mais BT mais 1. Agora eu já tenho C. Agora as outras substituições eu já vou fazer aqui, ó. Então vamos lá. Quando T for 1, o Q é 4. Então eu vou trocar o T por 1, ó. Já vou trocar por 1. Vai ficar A que multiplica 1 ao quadrado mais B que multiplica 1 mais 1. Troquei por 1. Então quanto que vai ter que dar o Q? 4. Vou por aqui, ó. 4. Então vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes A da A. B vezes 1 é B. Mais 1 é 4. Então eu tenho que A mais B vai ser 3. Guarda aí. Agora vamos trocar o 2 e o 6. Quando eu trocar por 2, vai ter que dar 6. Vou fazer aqui, ó. Essa aqui eu vou fazer aqui, ó. Vou trocar por 2. A que multiplica 2 ao quadrado, mais B que multiplica 2, mais C. Troquei o T por 2. Quanto que vai ter que dar essa conta? Aqui é o Q. O Q vai ter que dar 6. 2 ao quadrado, 4. 4A. 2 vezes B é 2B. Mais 1 é igual a 6. Passa para o outro lado. O 1, 4A mais 2B é igual a 5. Segunda equação. Puxa, professor, virou um sistema. Poxa, que bom que você percebeu. Acabou caindo num sistema. A mais B vale 3. 4A mais 2B vale 5. E o método? Pode escolher. Eu vou fazer por substituição. Vou isolar o B, tá? B vai ser igual a 3 menos A. Isolei o B passando o A para o outro lado. Então agora eu substituo na de baixo isso. Quanto vale o B? O B vale 3 menos A, o B. Então vamos trocar lá. 4A mais 2 vezes o valor de B. Só que o B vale 3 menos A. É igual a 5. 4A, propriedade distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos A, menos 2A.
é igual a 5. Vamos aqui do lado. Então vai ficar 4A menos 2A dá 2A. Esse com esse, ó. 4 menos 2 dá 2A. O 6 vai passar para o outro lado. É 5 menos 6. 2A é menos 1. A é menos meio. Volta aqui em cima para achar o B. Quem vai ser o B? Vai ser 3 menos daqui, ó. Menos. Agora eu vou pôr o valor de A que é menos meio. Então o B vai ser 3 mais meio. Então o B vai ser 3,5, né? 3 mais meio, 3,5, 7 meios. A professora, eu prefiro trabalhar com fração decimal, 0,5 e o B 3,5. Pode? Claro que pode. Eu não, eu prefiro assim. Tá? Vamos montar a nossa função? Tudo isso, de novo, foi para a gente poder montar a nossa função. Nós já temos todos os valores, então quem que vai ser o quê? Q de T vai ser A menos meio. Então, menos meio T quadrado. Mais B. O B vale 7 meios. Mais 7 meios T. E o C? O C vale 1. Mais 1. E eu quero saber quanto vale o Q de 3. Olha lá, quando o T for 3, ó. Aqui, ó. Então vamos trocar. Menos meio, que multiplica 3 ao quadrado, mais 7 meios, que multiplica 3, mais 1. 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar que o Q de 3, 9 vezes 1 é 9. Então vai ficar menos 9 meios. Aqui, ó, tá? 3 vezes 7, 21. Mais 21 meios. 1 eu posso trocar por 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Mais 2 sobre 2. Q de 3 vai ser 23, ó. Aqui, ó. 23, ó. Menos 9. 23 menos 9, 14 meios. Q de 3 é 7. Ele terá 7 miligramas no organismo dele. 7 miligramas é a letra B, ó. Letra B. Mas veja bem, em todos os exercícios a nossa preocupação foi qual? Usar a teoria para achar a função. Todos eles foram assim. Por isso eu preciso saber aquela teoria lá de cima. O que ele me deu? O que ele me forneceu? Tá bom? Então vamos lá. O último exercício. São exercícios, na maioria das vezes, longos. Longos no sentido que eu tenho que ter todo um processo para achar a função e depois que achar a função, aí eu vou fazer o que ele quer. Eu não posso ser impaciente, tá? Querer fazer um cálculo só e pronto. Por último, um centro de convenções tem capacidade para receber 200 pessoas para um determinado evento. Cada pessoa que participa desse evento pagará, no final, R$500 pelo convite, acrescido de R$10 para cada lugar que não foi ocupado, cada lugar que não foi vendido. Se vender os 200 lugares, cada um vai pagar R$500. Se não vender, cada um daqueles que foi paga R$10 a mais. Cada um daqueles que for paga R$10 a mais. Tá bom? Com a intenção de arrecadar o máximo possível nas vendas, os organizadores do evento colocaram apenas uma quantidade X à disposição. Qual é o número de X que foi vendido? Vamos entender isso? Então vai lá. Total de pessoas possíveis. Tenta entender o exercício primeiro, viu? Não fica preocupado com conta, não. Total de pessoas possíveis
dentro do evento. 200. Só que eu quero arrecadar o máximo possível, então eu não vou pôr 200 ingressos à venda. Eu vou pôr um pouco menos, porque aí cada um paga 10 reais a mais. Cada pessoa que foi paga 10 reais a mais. Então, vou colocar assim, pessoas presentes foram aquelas que compraram o convite. X. Olha lá, X convites colocados à venda. Lugares vagos. Peraí, se eu tinha 200 e só vendi X, é 200 menos X. Tá. Agora vê bem, cada pessoa presente vai pagar 10 reais a mais pelas que estão ausentes. Então, vai ser 10 reais a mais cada uma dessas pessoas pelo número de pessoas ausentes. Cada pessoa presente paga 10 reais a mais pelo número de ausentes, pessoas que não foram, pelos lugares vazios. 10 reais pagos pelas pessoas que foram para cobrir as pessoas que não foram. Entenda essa multiplicação. Tá. Então vai lá. Quanto que a firma recebeu? Quanto que o evento recebeu? Vou chamar esse arrecadou de A, tá? Então, o A de X depende do número de pessoas. É igual 500 reais, né? Cada pessoa que foi paga 500 reais. Então é 500x. Cada pessoa que foi mais 10x vezes 200 menos x. Aí. 500 reais de cada pessoa, mais o acréscimo pelas que não foram. Então a arrecadação vai ser 500x, aqui é 10x, não, 10x, 10 vezes x, 10x, que multiplica o primeiro, que multiplica o segundo. 10 vezes 200 dá 2.000. 2.000x, né? 10 vezes 200 dá 2.000 vezes x, mais com menos dá menos, 10 vezes 1 dá 10, x ao quadrado. Vamos organizar isso? X quadrado menos 10x ao quadrado, 500 mais 2.000, 2.500x. Vamos analisar a função agora. Agora você já tem a função. Segundo grau, uma parábola. Parábola. Com a concavidade voltada para baixo, porque A é negativo. A é negativo. Número de pessoas que foram, qual o valor arrecadado. E vai ter um máximo aqui, ó. Esse é um máximo arrecadado, ó. Máximo. Máximo arrecadado. Número de ingressos vendidos. X do vértice. Para atingir o máximo de arrecadação, arrecadar o máximo. Para arrecadar o máximo possível. O maior possível. O máximo. A arrecadação máxima. Quantos convites devem ser vendidos? Convites é pessoas. X. X do vértice. Vamos fazer. X do vértice é menos B sobre 2A. X do vértice vai ser menos o B, que é 2.500, dividido por 2 vezes A, que é menos 10. Então vai dar menos 2.500 dividido por menos 20. Aqui vai embora. Menos dividido por menos dá mais, claro, é número de pessoas, número de ingressos. 250 dividido por 2, 125
ingressos, convites, né? Chamou de convites. Convites vendidos. Ou seja, para ele ganhar o maior dinheiro possível, ele tem que pôr só a venda 125. Se ele botar mais, vai mais gente, mas ele ganha menos. Que é a letra B novamente. De novo, qual foi o nosso processo? Achar a equação. De novo, foi achar a equação. Tá ok? Notem que existe então uma repetição do raciocínio. Espero que isso ajude. Faça uma tarefa complementar que deve ter alguns exercícios parecidos, mas faça agora. Assim que você acabar de ver esse vídeo, faça os exercícios, que é para você já colocar em prática. Tá bom? Até a próxima.